Oi, pessoal. Esse vídeo é o segundo treinamento do Genki e vai ser a continuação do primeiro treinamento, no qual nós construímos uma malha, e nele nós vamos fazer uma simulação de tensão e deformação na malha criada no vídeo anterior. Nele vamos estudar como fazer a aplicação de material, carregamento e condições de contorno na simulação. Bom, abrindo aqui o NX, já estou com a malha que nós temos no vídeo passado aberta, e a primeira coisa que a gente vai fazer é vir aqui em Activate Simulation. Ele vai abrir um outro menu aqui em cima, que é o menu para simulação. Nele nós podemos definir os carregamentos e as constraints, que serão condições de contorno. Para isso, é bem simples. Se você clicar aqui, ele vai dar várias opções de temperatura, aceleração, força. No caso, hoje a gente só vai usar força. E nós vamos simular como se esse mancal tivesse com um eixo apoiado nele, fazendo uma força, e tivesse travado nesses dois buracos aqui. Para isso, a gente pode orientar a vista aqui do mancal como essa vista, que vai facilitar para a gente selecionar os nós. E aqui na caixa de seleção, nós vamos mudar para a opção de círculo. Dessa forma, é só a gente vir aqui no meio e puxar. Dessa forma, que ele vai ter todos os nós selecionados. Agora o que a gente vai falar é que o eixo apoiado aqui está fazendo uma força em Z negativo, ou seja, para baixo nessa imagem aqui. Então a gente pode colocar aqui 1000 newtons. A força tem que estar em Z negativo, que é para baixo. E dando apply aqui, ele já vai dividir essa força entre todos os nós. Para não ficar esse negócio aparecendo aqui, a gente pode vir aqui embaixo em loads e fechar essa checkzinho aqui. Em seguida, nós vamos aplicar as condições de contorno. Seriam basicamente restrições nos graus de liberdade. Sempre que a gente estuda um corpo, a gente tem que o movimento do corpo pode ser descrito pelos 6 graus de liberdade, que seriam 3 de translação e 3 de rotação entre cada eixo. Na construção da malha, nós temos o mesmo sistema, em que cada nó possui os 6 graus de liberdade. Então, no NX, a gente pode vir aqui, selecionar um nó e falar se no deslocamento em XYZ, na rotação XYZ, se ele é livre ou se ele é fixo. Nesses casos aqui, por exemplo, no caso 1, em que a gente tem apenas uma rotação, nós deixaríamos apenas uma rotação livre e o resto fixo. Aqui uma rotação e uma translação na mesma direção em x aqui, por exemplo, nós teríamos uma liberdade em translação e uma liberdade em rotação. Aqui apenas em translação e assim segue. Para aplicar isso aqui no NX, é bem simples. A gente vem aqui em Constraint Type, User Defined, e ele primeiro pede para a gente selecionar quais são os nós. Orientando aqui a vista, a gente pode selecionar esses nós. Opa, deu errado aqui. Para selecionar os nós com mais facilidade, a gente pode vir aqui em Selection Filter e mudar para nós. Agora ele só vai selecionar os nós quando a gente fizer a box. Aqui, selecionou todos os nós aqui nessa faixa. E do outro lado faz a mesma coisa. Bom, aqui nós temos os 6 graus de liberdade, todos estão livres no momento. O que a gente pode fazer seria deixar todos eles presos ou todos eles livres aqui, ou editar um por um. No caso, a gente vai imaginar como se eles estivessem parafusados aqui, então realmente todos os graus de liberdade vão estar fixos. Colocar o Fixed, vai aparecer todos fixos aqui e dar o Apply. Bom, nesse momento a gente já tem a condição de contorno definida e o carregamento definido. Seria necessário abrir aqui também o 3D Collectors, onde nós temos a nossa malha. A gente pode vir em... Para editar ela, a gente tem que voltar para Active Mesh.
clica com o botão direito e aqui a gente pode editar ela. No caso, seria para selecionar o material, esse processo. A gente já selecionou no vídeo passado. E aqui está o aço que a gente selecionou. A gente usa material. Bom, com carregamento, condições de contorno e materiais definidos, se tiver tudo certo com a malha, é para funcionar aqui ao clicar em Solve. Então vamos voltar para Activate Simulation e dar um Solve. Vão aparecer várias caixas aqui na tela. Esse aqui é o tempo da simulação que ele mostra rodando. Em 3 segundos ele já solucionou tudo. Pode fechar tudo, clicar Cancel. Aqui em Results, se a gente vier no Structural, der 2 cliques, ele vai mostrar toda a nossa solução. Por exemplo, deslocamento, a gente pode ver a magnitude dele. No caso, sempre que a gente faz uma simulação, por padrão, o NX vai mostrar ela muito exagerada, para a gente conseguir ter uma ideia e enxergar o que está acontecendo. Para corrigir isso, a gente pode vir aqui, Edit Post View, e ele fala aqui qual é a escala que está sendo mostrada essa deformação. No caso, se eu colocar 1 e der Apply, ele vai mostrar qual seria a deformação real. Ou seja, a gente quase não consegue perceber qual é a deformação que acontece nesse corpo. A gente pode ver também aqui o estresse, que seria a tensão, aqui na opção de von Mises. A gente pode ver os pontos críticos, realmente são no furo. Se a gente quisesse avaliar com mais precisão qual é essa tensão no furo, a gente poderia ter feito um refinamento até maior aqui, fazer elementos menores. Bom, a simulação foi bem basiquinha. Eu só queria mostrar como realmente faz para acessar o menu para implementar uma força, um material e uma condição de contorno. E obrigado pela atenção.